Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram acamados nos hospitais, pelos que estão nas ruas, pelos que se encontram em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar a cada um de seus filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. E o item 1 nos diz: E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei, que desejando fazer as bodas a seu filho, mandou o seu servo chamar os convidados para bodas, mas eles recusaram a ir. Enviou de novo outros servos, e com este recado aos convidados: Eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: As bodas com efeitos estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois a saída das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, versículo 22, 1, 4. E o item 2, ele faz uma análise dessa parábola. E aí vamos entender um pouquinho o que quis dizer. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível? Entre aspas. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhe descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a quem se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e o sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade
e alegria a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham que cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. E quantas vezes, né, irmãos, protelamos nossa ida ao centro espírita em detrimento desses prazeres que nos fala o Evangelho, né? E continuando, ele nos diz: acreditavam os judeus de então que sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as coisas, pois não havia Deus prometido a Abraão que sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, que é a crença em um Deus só. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz, que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegar ao cúmulo, a nação dominada pelos romanos estava esfacelada pelas facções, divididas pelas seitas, a própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei, para abrir-lhe os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deveriam colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder, os primeiros pelo orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando, seriam admitidos a festas de núpcia, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta se dizer cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo,
antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espiritismo, pois essa lei se encontra inteira nas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e aproveitam, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, meus irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho, né? Esse texto do Evangelho, né? E no trecho que cita que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, que nos faz refletir sobre nossa postura e entender superficialmente os ensinamentos do Evangelho, de não nos aprofundarmos e de adiar a nossa adesão à à verdade espiritual. E do que adianta teorizarmos o Evangelho, né? Saber o Evangelho do começo ao fim, se não aplicarmos em nós, se não buscarmos a modificação através da reforma íntima. Todos somos convocados diariamente ao testemunho da nossa fé, através da prática do bem, perante aos desafios da nossa vida, para que nos comportemos com ética, amor, bondade e humildade. Porém, ainda estamos muito apegados à superficialidade dos valores meramente materiais e vamos a cada dia recusando o convite que Deus nos faz através de inúmeros portadores da verdade. Todos os dias, Deus nos convida à prática do bem em favor do nosso próximo. Não há um só dia em nossas vidas que deixamos de receber esse convite. O convite é um amor, que pode ser praticado através da gentileza, do sorriso, do agradecimento, do muito obrigado, que direcionamos àquele que nos dá algo, do sentimento de gratidão a Deus, do sentimento de aceitar as coisas como elas são, sem reclamar, sem nos revoltar, sem nos rebelar, de ter fé, de acreditar que existe um porquê por eu estar passando por essa situação, de ser mais compreensivo, de ser mais paciente, de ser mais caridoso, de ser humilde e de deixar de lado o nosso egoísmo e o nosso orgulho e praticar a caridade, né? Então, todos os dias recebemos esse convite, mas infelizmente, enquanto essas mudanças não acontecerem em nós, estaremos ainda presos às reencarnações de expiação e de provas, né? Somente através da prática do bem, a adesão à caridade, que pouco a pouco vamos eliminando essas impurezas que encobrem a nossa veste nupcial, como nos diz o Evangelho. Como é que vamos nos apresentar perante um banquete, se ainda trazemos tantas impurezas em nós, né? E substituindo vícios e imperfeições por virtudes e qualidades. É assim que a gente veste, que a gente consegue estar puro, estar na condição para participar deste banquete. E quando acontecer isso, estaremos prontos para os chamados do Cristo, né? E para complementar nossa leitura, vamos ler um trecho do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo e pelo Espírito de Joana, que faz uma análise deste item do Evangelho. E o título é Convidados e Aceitos. E ele nos diz: toda a mensagem de Jesus é um confronto com a existência no mundo. Seu subjetivismo é objetivo e real, porque se assenta em parâmetros de lógica que fogem ao imediatismo, transferindo-se dos simples acasos para uma casualidade extrafísica,
cujas conexões lentamente são identificadas pela pesquisa espírita, parapsicologia e pelas demais doutrinas de investigação da vida transpessoal. A psicologia, no momento, já detecta pouco a pouco essas conexões, cujas causas fogem ao plano apenas subjetivista, porque fundamentadas em realidades legítimas fora dos sentidos objetivos. A sincronização, embora elucide alguns desses fenômenos, não abarca toda a gama de conexões que facultam a sua ocorrência. Isso porque o seu espiritual governa os acontecimentos que têm campo no mundo físico, rico de fenômenos, que não obstante são só aparentes. Partindo-se para uma análise da energia e das suas várias nuances de expressão, constatam-se efeitos múltiplos que aparentemente seriam resultados de uma casualidade ao comprimir-se, por exemplo, um botão e abrir um espaço fechado, ou omitir-se a uma onda que, embora invisível, conecta com segurança a antena de um satélite, enviando mensagens visuais e auditivas, portadora de força peculiar para agir com exatidão, conforme a intensidade de que se revista. A uma observação menos cuidadosa, esse fenômeno pareceria casual, desde que não se pudesse repetir tantas vezes quanto desejadas. Graças às percepções anímicas e mediúnicas, desveladas e estudadas com critério pelo Espiritismo, esses fenômenos repetem-se com as mesmas características, variando de conteúdo em razão da diversidade dos agentes que os acionam. Assim, o discurso de Jesus é sempre portador de um conteúdo subjetivo, que não se adapta à visão, ao modus operandi da sociedade do seu e dos tempos futuros, estabelecida sobre bases da percepção sensorial, do lógico e racional, imediato, do concreto e do comum. Os primeiros nas convenções sociais são sempre aqueles que se esforçam, que triunfam, que conseguem romper as barreiras impeditivas do desenvolvimento convencional, granjeando fama e recebendo honrarias. Os últimos são os desclassificados, os fracos, os incapazes de sobreporem às próprias deficiências o valor moral e as suas manifestações de dignidade e de caráter. Somente se poderá entender que os últimos são os primeiros quando se analisa outra proposta, não menos perturbadora do seu convite, informando que a porta é estreita, aquela que conduz à salvação, à libertação dos atavismos perniciosos e dos vícios, enquanto a do mundo é larga, prazerosa, de resposta imediata, porque fica totalmente aberta as sensações que se fazem insaciáveis, portanto, profundamente desgastantes e não compensadoras. A eleição da porta estreita, aquela que é resultado da luta em favor das virtudes, do equilíbrio, da sensatez, da perseverança nos ideais de enobrecimento, faculta que o candidato permaneça em último lugar na competitividade do mundo, a fim de ser o primeiro em espírito de paz, realizador dos reinos dos céus internamente, onde frui bem-estar e tem dilatados os horizontes das percepções extracorpóreas. Essas reflexões adaptam-se perfeitamente ao convite em torno de muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, considerando-se que trata de um investimento especial na conquista de si mesmo, no desvelamento do self e na superação dos caprichos egoístas. Em um estudo convencional, todos os seres se encontram convidados ao triunfo interior, às conquistas externas, ao equilíbrio emocional, às realizações sociais, à harmonia de comportamento, às atividades edificantes no grupo em que se movimentam.
Apesar disso, somente poucos cidadãos conseguem a identificação com todos esses compromissos. Não raro uns se afadigam pelas posses, pelo conforto, em detrimento da vida interior. Outros fogem do mundo e da sua convivência, perseguindo o silêncio da interiorização, aturdidos, no entanto, com as paisagens conflitivas do inconsciente e os desejos infrenes do prazer não experienciado. Esse labor levaria à conquista e à união da ânima com ânimos, qual conseguiu Jesus. Por isso, mantendo-se sempre em sã conduta e saudável convivência com todos, sem qualquer tipo de tormento íntimo, nem desajustamentos emocionais, como pessoa e cidadão, inclusive recomendava que fosse pago o tributo a César enquanto pregava e difundia o reino de Deus, nunca se permitiu o conflito dos dois mundos em litígio. Havia escolhido o melhor e, portanto, comportava-se de maneira equilibrada nesse de menor significado, mas igualmente importante, que é a nossa encarnação aqui, né? É a nossa experiência, é o tempo que passamos encarnados. Desse modo, quando alguém elege o reino de Deus, transforma-se interiormente, intentando alcançar o objetivo que tem em mente. A esse se pode aplicar o conceito de Jesus, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Há convites por toda parte, e nem todos os indivíduos têm olhos de ver, nem ouvidos para ouvir, concitando-os à conquista de significados existenciais que os prendam de harmonia, direcionando os seus passos para os rumos melhores, aqueles que não frustram, nem levam a desesperos dispensáveis. Dessa forma, o esclarecimento de Jesus é relevante e deve ser meditado profundamente, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, nós resgatamos dessa leitura a importância de nos modificarmos, né? E tentar nessa nossa encarnação lapidarmos a nossa alma, o nosso espírito e pouco a pouco ir nos desligando, né, do egoísmo, do sentimento de orgulho, do egoísmo, né? E para finalizar, compartilho com vocês a leitura de um trecho de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicado no jornal Reformador, artigo Reformador, em outubro de 1956. E esse texto também está em Taça de Luz, Espírito de Versos, editora LAC, capítulo 25. E ele nos diz: chamados e escolhidos, psicografado por Chico de Emmanuel. E ele nos diz o seguinte: porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Ai, que importante, né? Que já somos os escolhidos. Para quê? Para nos regenerarmos, para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. E somos escolhidos para o perdão, meus amigos, o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar aos que erram,
para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem força da fé renovadora que já nos robustece o espírito, e para servir, além das nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que eles nos entendam, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia. Somos escolhidos, meus irmãos, para estender a caridade, sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros é enriquecer a própria existência. Somos escolhidos para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho. Somos escolhidos para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros cada dia a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita, nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Fiquem com Deus. E que possamos nessa semana refletir sobre essa mensagem. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos então dando início a mais uma quarta-feira de estudos aqui no nosso querido Centro União, não é isso? Embora não possamos estar lá presencialmente, mas de coração estamos todos reunidos. Nós estamos estudando o livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E antes de reiniciarmos os estudos, vamos ler uma pequena mensagem que foi extraída do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila, na psicografia de Clayton Levy, uma publicação da editora Allan Kardec. A pequena mensagem tem por título A Tua Parte e nos diz o seguinte: não só negues o bem que podes realizar. Ninguém é tão pobre de recursos espirituais que não possa ser útil ao irmão de jornada. Observa o concerto da natureza e perceberás que toda a criação vibra em regime de colaboração mútua. Um simples pedaço de pedra é capaz de auxiliar na construção de grandes edifícios. A fonte humilde abastece povoados e cidades. A árvore amiga acolhe em sua sombra quem lhe busca o regaço para descansar. Assim também com todos nós, dotados de raciocínio e emoção, também podemos cooperar na medida de nossa capacidade. Um pedaço de pão a quem tem fome, um simples copo de água a quem tem sede, a prece sincera junto ao leito de quem padece a enfermidade,
pequenos atos que traduzem nossa harmonia com as leis de amor. Pensa nisso e faze algo em colaboração com o bem. Não questiones se és capaz, nem hesites diante da ajuda a oferecer. Faze a tua parte e Deus, que nos ampara a todos, fará o resto por outras mãos. De volta ao nosso livro, nós vamos iniciar então a leitura a partir do item 14 do capítulo 9, que fala sobre a psicometria. O item 14, cujo título é Detetives Psíquicos. Isso faz lembrar alguns dos famosos detetives psíquicos, dos quais cuida Colin Wilson no seu já citado livro, e que também nos dá conhecimento Jacques Harrison em seu magnífico Croisette de Clairvoyante. Eles costumam pedir um objeto que a pessoa desaparecida tenha usado, especialmente uma peça de roupa. As íntimas são melhores. A partir do momento em que entram na faixa de sintonia, seguem inapelavelmente a trilha psíquica até encontrarem a pessoa procurada, viva ou morta. Às vezes, como temos observado repetidamente, o tempo interfere com os seus enigmas. Vejamos mais um desses casos, para o qual, aliás, nem foi preciso tomar nas mãos nenhum objeto sintonizador. Bastou um telefonema. Um menino de 7 anos desapareceu em 21 de fevereiro de 1951 na Holanda. 3 dias mais tarde, após buscas infrutíferas da polícia, a professora do menino telefonou para Crozet. Ele começou a ter suas visões na hora. Vejam só o que ele informa. Vejo um quadro bem nítido da criança. Vejo barracas militares e um campo de tiro. O terreno é gramado e há uma pequena elevação. Vejo também água. Foi nessa água que a criança caiu e morreu afogada. Ela ainda está lá. Seu corpo será encontrado por um homem num pequeno barco. Esse homem usa uma fita colorida em torno do boné. Quem vem de Enschede, lugar onde a criança vivia, para Utrecht, tem esse local à sua esquerda na estrada. Jacques Polak, 1965. Donde se depreende que Crozet viu todo o cenário da tragédia. E mais, o passado, o menino caindo na água e se afogando. O presente, ele ainda está lá. E o futuro será encontrado por um homem com uma fita colorida no boné. Vamos parar por aqui mesmo, antes que a gente também saia por aí, além dos limites de tempo e espaço. Seja como for, em todo o processo de psicometria há uma sintonização prévia. No caso de Regina, o vestido. Com Edith Hartwell e outros, algum objeto de uso pessoal ou até mesmo o contato telefônico de uma pessoa interessada na solução dos mistérios dos desaparecidos, como vimos com Gérard Crozet. A partir da sintonização com tudo,
O processo tem certas constantes que costumam ocorrer com todos os psicômetras que, em última análise, operam utilizando-se da faculdade que os ingleses chamam de traveling clairvoyance, ou seja, clarividência itinerante, com a diferença de que viajam não apenas pelo espaço físico, mas também no tempo. Ao analisar o fenômeno, Frederick Myers escreve isto: a clarividência perde frequentemente o rumo e descreve casa e cenas adjacentes às desejadas. De repente, como se literalmente recuperasse pelo faro a trilha, como se encontrasse um lugar onde tenha estado a pessoa de quem ela está à procura, ela segue a pista com maior facilidade, descobrindo, aparentemente, tantos eventos passados de sua vida como circunstâncias presentes. O processo lembra com frequência o cão que, se abandonado longe de casa, acaba encontrando o caminho de volta, a princípio hesitantemente, usando não sabemos que instinto. E de repente, uma vez encontrada a trilha pelo faro, segue-a facilmente, a despeito de confusões e obstáculos. Na dramática psicometria da pena do pombo feita pela senhora Hartwell, disse ela a certa altura que há uma trilha magnética, telepática, que, uma vez identificada na multidão de vibrações que povoam o espaço, leva o pombo direto ao seu pombal a muitos quilômetros de distância. O que nos fascina no mistério e nos leva a investigá-lo até decidir os seus enigmas é exatamente o fato de ser misterioso. São os estimulantes que nos excitam a inteligência e os poderosos magnetos que nos arrastam na direção do conhecimento. A vida seria uma insuportável pasmaceira não fossem seus enigmas e mistérios. E aqui então termina este capítulo 9, do livro, e nós já vamos em seguida dar início à leitura do capítulo 10, que tem por título Déjà Vu. E lemos então aqui a introdução. Se é que eu tive alguma sensibilidade anímica ostensiva, foi aí pelo início da adolescência. Via-me com frequência em situações da vida nas quais tinha convicção absoluta de já ter vivido aquela cena. As pessoas faziam gestos que eu já vira e diziam palavras que eu já ouvira. E até eu próprio fazia e dizia coisas que para mim eram uma repetição e, portanto, já acontecidas. Totalmente despreparado para esse tipo de manifestação, assaltava-me uma estranhíssima sensação de irrealidade. Como era possível eu saber exatamente o que esta ou aquela pessoa iria dizer ou fazer? Onde estava eu, afinal? No passado, no qual aquilo ainda estava acontecendo? Ou no presente, apenas recordando o acontecido? Só muitos anos mais tarde é que vim a entender
o que ali estavam meus primeiros confrontos com a misteriosa e complexa magia do tempo. De alguma forma que ainda hoje me confunde, tanto quanto naquela época, meu espírito desfazia as amarras do tempo e o dominava por alguns momentos, livre e solto pela multidão cósmica de tempo e espaço infinitos. Mas, como o pássaro, ainda em plume e bisonho, que tenta voar sozinho, eu caía logo ao chão, de volta à dura realidade, onde tudo está arrumadinho, na sequência certa e familiar, ou seja, passado, presente, futuro, dentro da qual podemos lembrar o passado, mas não o futuro. Descobriria também que o mundo inteiro adotou a expressão francesa para rotular o estranho fenômeno, chamando-o déjà vu, ou seja, o já visto. Infelizmente, acho que quebrei de uma vez as asas, porque nunca mais, depois de adulto, consegui escapar dos grilhões pesados do tempo, pelo menos que me lembre. Por outro lado, penso agora, de que me adiantaria isso? Eu continuaria a ignorar o mecanismo da coisa. Um amigo meu, brilhante engenheiro, que exerceu cargos de relevo na grande empresa a que servimos durante muitos e muitos anos, viveu inesperadas experiências de déjà vu na cidade de Rotterdam, na Holanda, terra de Erasmo. Andando pelas ruas, de repente, ele descobriu que conhecia a cidade, sem nunca ter estado lá, ou pelo menos assim lhe dizia a sua memória. Sabemos, contudo, que a memória tem desses mistérios, como o tempo com o qual mantém secretas maquinações para confundir os pobres mortais. O certo é que o meu amigo se sentia familiarizado com as ruas, as praças e os locais de maior interesse histórico. Estava, portanto, vendo algo que já vira. O onde ele sabia era ali, em Rotterdam. Mas e o quando? Às vezes, como acontecia com J.W. Dunn, tais visões antecipadas, que depois seriam déjà vu, ocorrem em sonho. Logo ao acordar, Dunne anotava cuidadosamente os seus sonhos, e então era só ficar à espera de que acontecesse. Coisa semelhante ocorreu com pessoas que contaram suas experiências à doutora Louise Rhin, esposa do famoso cientista criador da parapsicologia moderna. Conta ela, no seu livro Os Canais da Mente, episódios em que, através dos sonhos, certas pessoas vão ao futuro e depois são surpreendidas com a realização do sonhado em seus mínimos detalhes. Colin Wilson menciona experiências pessoais do Dr. Michael Salles num livro de 1982 intitulado On Time. Certa vez, Salles era ainda uma criança. Lembro-me, chegando à porta dos fundos de nossa casa e gritando pela minha mãe
para avisá-la de que eu estava de volta, quando me invadiu a sensação de que aquele momento já havia ocorrido anteriormente. Eu soube imediatamente que minha mãe iria dizer que teríamos salada no jantar, e foi o que ela disse, e disse naturalmente. Tais experiências duram apenas alguns momentos, mas são de dramática intensidade. De outra vez, já adulto melhor dizendo, o Dr. Salles dava uma aula quando foi envolvido pela mesma e conhecida sensação de déjà vu. Ele sabia, por exemplo, que iria sugerir ao aluno era um só, certos exemplos constantes de um livro que estava no seu gabinete de trabalho e que ele, Salles, iria até lá apanhar o livro. Resolveu de repente fazer um teste. Desta vez ele iria mudar o futuro. Decidiu resistir, ou seja, não ir buscar o livro. Foi inútil. Tal como já lhe acontecera uma vez, ele ouviu sua própria voz dizendo: "Vou dar um pulo ao meu escritório e apanhar um livro." E foi. E mais uma vez o evento a que, de alguma forma, ele já havia assistido, quando era apenas futuro, aconteceu irresistivelmente. Tais fatos são o desespero dos pensadores. O conceito de que o futuro já aconteceu e que nada podemos fazer para modificá-lo é, obviamente, irreconciliável com qualquer visão racional da existência humana. Como William James, temos de acreditar no livre-arbítrio, se é que estamos interessados em fazer o melhor que pudermos. Bozano também enfrenta essa perplexidade com um enfoque diferente e diz: "Em meu livro Fenômenos Psíquicos, tinha eu concebido, no mesmo sentido, a conciliação das teses filosóficas do livre-arbítrio e da fatalidade, consideradas em relação com a clarividência do futuro. A fórmula a que cheguei foi esta: nem livre-arbítrio, nem determinismo absoluto durante a encarnação do espírito, mas liberdade condicionada." Palavras de Bozano. No seu entender, a única hipótese capaz de explicar o mistério seria a da reencarnação. Muito bem. Até aqui a nossa leitura de hoje, não é? Vamos então encerrar os nossos trabalhos, agradecendo sempre a oportunidade bendita de estarmos juntos, não é? Que o bom Deus nos abençoe, nos fortaleça, que nesta época passageira de pandemia possamos estar confiantes que o Pai estará sempre providenciando o melhor aos seus filhos fiéis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Pois teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.